Salve Maria, quero falar hoje, uma pequena formação aqui sobre algo tremendo que Santo Antônio de Pádua traz, sobre as 5 categorias dos eleitos. Em cima disso, ele vai trazer os 5 personagens bíblicos que foram dados o nome deles aos seus pais. Assim como foi dado em Cristo, né, em Lucas 1,31, ele darás o nome de Jesus. Também existem outros personagens. O primeiro personagem foi Isaac, que a sua mãe, né, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho e chamarás Isaac. Gênesis 17:19. O segundo foi Sansão. Disse o anjo à esposa de Manoé: conceberás e darás um filho, e ele será nazireu de Deus. Juízes 13, 3-5. O terceiro foi Josias. Eis que nascerá um filho na casa de Davi, de nome Josias. 1 Reis 13:2. O quarto e o quinto foram João Batista e Jesus Cristo. Então, nesses 5 personagens são simbolizadas as 5 categorias dos eleitos. Então, vamos pelo primeiro, Isaac. Segundo Santo Antônio, Isaac quer dizer sorriso. São indicados os caridosos, que têm sempre o sorriso no espírito. Por isso, nós lemos em Jó 29:24: se eu lhes sorria, não me acreditavam, e a luz do meu rosto não caía por terra. O rosto da alma é a razão, cuja luz é graça. Dela se diz: foi marcada sobre nós a luz do teu rosto, Senhor. Salmo 4:7. O caridoso serve com o sorriso da devoção. Aquilo que Madre Teresa de Calcutá fala, né, a respeito da santidade. Santidade é matar a sua própria vontade com um sorriso no rosto. Santo Antônio continua: e os detratores não lhe creem, antes o caluniam, mas nem por isso sua luz deve cair por terra. Ao contrário, continua a agir na luz da razão e no gozo da mente. Então, o primeiro escalão aí dos eleitos são aqueles que vivem a caridade no alto grau, aquele que consegue ultrapassar o seu limite humano ali, mesmo às vezes a pessoa confunde caridade com uma pessoa boba, né? Com uma pessoa ingênua, com uma pessoa besta mesmo. A caridade não, a caridade é quando a pessoa ela já tem em vista aquilo que Cristo viveu, e porque Cristo padeceu, porque Cristo ensinou a virar outra face, porque Cristo diz que bem nós fazemos aqueles que nos fazem bem, simplesmente, né? Isso até o povo do mundo faz. Eu quero que vocês se elevem no amor, né? Amar aqueles que não te amam, amar aqueles que te perseguem. Então, o caridoso, ele tem em vista os mandamentos, os ensinos, a lei de Cristo, e porque Cristo ensinou e porque Cristo viveu, ele vive esse sumo amor, a ponto daquilo se tornar um hábito nele, a ponto daquilo já não ser mais uma violência da alma dele, mas ele já não foge daquele que pede emprestado, ele vai ao encontro daquele que pede emprestado. Então, se a caridade, se o amor não doer, não é amor, né? Vai dizer também a nossa baluarte Santa Teresa de Calcutá. Então, esse amor divino, esse amor que tira o homem do justo, ele sai da justiça, né? Ele vai além, ele dá além, ele ultrapassa o seu limite natural. Aí já não é mais um homem, é um anjo vivendo na terra. Aquilo que o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, diz: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vamos para o segundo. A segunda categoria de eleito, que é o Sansão. Sansão significa o sol deles. São indicados os pregadores da palavra de Deus. Eles, com a palavra e com o exemplo, devem ser o sol para aqueles aos quais pregam. Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. O sol é a fonte de calor e de luz. O calor e a luz são a vida e a doutrina, que à guisa de rios brotam como da fonte daqueles que pregam para chegar aos que ouvem. A vida deve ser calorosa, a doutrina luminosa.
Hoje é o contrário, né, cara? O cara tem uma boa doutrina, ele tem um bom intelecto, ele tem um autoconhecimento, mas aí você vai olhar para a vida, é uma vida estéril, já começa na carne, porque a pessoa não aguentou nem se abrir para a vida, ela já se esterilizou, né? Ela já foi para vasectomia, já foi para laqueadura, já foi para um método mais fácil ali, para não viver a profundeza do ensino de Cristo, da tradição da igreja e do seu magistério. Então, o calor da palavra ele já não queima o coração endurecido, porque a vida já é uma vida promíscua, a vida já é uma vida que não é coerente com o evangelho. Aí nós vamos para o alto escalão, para os sacerdotes, para os bispos. Dificilmente você encontra um homem pobre, desapegado de si mesmo, no qual aquilo que ele anuncia não fere, porque a pessoa ainda é muito apegada, é muito cheia de vaidade, é muito cheio de milindre, é muito cheio de frescura no seu comer, no seu vestir, com a sua imagem, né? Com tudo ali, né? Vai despregando. Você pega a vida de Santo Inácio de Loyola, por exemplo, o cara que muda até o seu linguajar, o cara que vinha de uma cultura nobre, ele mortifica até o seu modo de falar, um modo mais caipira para matar a vaidade dele. Um cara que bagunça todo o cabelo dele, sai como um louco para a rua para que a sua imagem ela seja pisoteada, a sua imagem ela seja esmigalhada. Você pega os grandes pregadores, Santo Antônio de Pádua, esses homens que abalaram o mundo, São Leonardo de Porto Maurício, São Vicente Ferre. São Leonardo de Porto Maurício, no meio das pregações dele, ele começava a se flagelar, cara. Você lê os sermões de São Leonardo de Porto Maurício, de repente, entre parênteses, aparece uma palavra, a disciplina, o cara começa a se flagelar. Imagina que loucura, hoje você está no meio de uma missa, você está no meio de um retiro. Só a figura desses homens já abalava o mundo. O cara descalço, com a veste pobre, magro, com o rosto queimado do sol. Você já vê ali a figura do Cristo que andava a pé. O Cristo que diz: as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O homem que dormia no relento, uma alma forjada, uma alma penitente. Aí você pega São Felipe Neri, que vestia um sapato de cada cor, sem sola, para que as pessoas o reconhecessem como louco, não como um santo. Tamanha era a humildade daquele homem, daquele pregador, daquele apologeta, daquele defensor da fé. São Felipe Neri, que no seu tempo resgata para a igreja a autoflagelação, a flagelação pública de iluminar o crucificado e todo mundo se reunir ali para se penitenciar. E aí, quando nós vemos Santo Antônio colocando como a segunda categoria dos eleitos de Deus, os pregadores da palavra, quem conhece Santo Antônio vai dizer que para ele o pregador não é só aquele que anuncia, mas principalmente aquele que tem uma vida reta, uma conduta forjada no evangelho. Hoje os caras pregam a palavra, nem leu a Bíblia inteira ainda. O cara não conhece, meu irmão, a palavra de Deus, aquilo que ele vai anunciar, ele não conhece como Cristo se comunica. Hoje você vê um grupo de pessoas que querem pessoas que sabem atuar na pregação. O povo não está mais preocupado se a pessoa tem uma vida reta ou não. Você pega esses pregadores de hoje, da juventude, você vai garimpar essa galera. Você vai olhar na rede social do cara, o cara com a mulher pelada, andando na praia, pregando de boné, pregando com brinco na orelha.
e cheio de vaidade, cheio de futilidade. O cara não consegue colocar em ordem a sua casa. O cara que não consegue forjar a sua mulher na modéstia, na pureza, ele vai ter moral. Ele vai ter estrutura para levar uma menina hoje. Porque você vai pregar esses retiros, as meninas tudo sensual. E aquelas que não estão na sensualidade, nas vestes, que aparentemente tem um ar ali de pudor, a hora que você vai garimpar também, parece que você está vendo um site de paparazzo. Como que a gente vai tirar a impureza do meio da igreja? Se nós mesmos, se a galera mesmo que está à frente, o problema é que a galera que promove esses retiros ainda para jovem, parece que eles não estão nem aí com a vida daqueles que eles vão trazer para anunciar. E aí você anuncia, você vai tirando essas coisas do meio do jovem, você é perseguido, você é tido como radical. As portas vão se fechando e você vai tendo consciência que a galera não quer a verdade. A galera não quer o evangelho de Cristo. A galera tem pavor de homens que chegam ali e tocam na ferida e querem tirar o pecado mortal do meio do povo. Você falar hoje de abertura para a vida, você bater em vasectomia, laqueadura, bebida, música do mundo. Meu irmão, você arruma para a cabeça. São João Maria Vianney tem um relato num sermão dele de uma mulher que foi na casa de uma amiga dela e pegou uma letra de música profana e levou para sua casa. Por causa dessa brecha que essa mulher tinha de ter em casa uma letra de música profana, ela rodou. Ela teve que pagar um alto preço no juízo. Agora você imagina essa galera que está tocando na igreja, que se diz ministro de música. O cara não consegue renunciar a uma música do mundo, uma música profana. Como que ele vai ter escuta? Como que o ministério dele vai produzir fruto? O cara pode gravar CD, ele pode ter milhões de seguidores, mas ele não vai ser reconhecido como instrumento de Cristo jamais. Jamais. Porque o filtro da graça ele está todo poluído. Terceira condição, Josias, que significa onde está o incenso, ou também onde está o sacrifício. São indicados os verdadeiros religiosos, nos quais está o incenso da oração devota e o sacrifício da mortificação corporal. Eles dizem: sejamos recebidos com o coração contrito e com o espírito humilhado, para que assim o nosso sacrifício seja agradável à tua presença. Daniel 3, 39 a 40. Os verdadeiros religiosos. Aqui é um religioso falando para o outro, porque Santo Antônio de Pádua é consagrado na ordem franciscana. E quem já leu os sermões de Santo Antônio de Pádua sabe o quanto que ele arrebenta os falsos religiosos. Aí você olha para os religiosos hoje. Tudo com a barbinha feita. Você pega as irmãs que estão nos Instagram, sobrancelha impecável, batom na boca, uma pele mais macia do que... Meu irmão, cadê o corpo macerado? Cadê a mortificação corporal dos nossos religiosos? Você pega e começa a ler um pouco sobre as ordens religiosas, a essência do carisma de cada ordem, dos carmelitas, dos cartuchos, dos franciscanos, e aí vai um tropé aí que tem de ordens religiosas. A radicalidade que os seus fundadores viviam, que os seus primeiros membros consagrados viviam, e você olha hoje. Primeiro que a galera já não usa nem hábito. São raros as ordens ainda que hoje vivem, tem pelo menos a pregação do hábito. São eleitos do Senhor. Foram chamados a uma vida de união profunda com Cristo.
de uma consagração total de castidade, pobreza e obediência. Aquilo que Santa Faustina diz, o demônio pode até se transfigurar das vestes da humildade, mas jamais da obediência. Quantas ordens que tem que se submeter, mudar o seu carisma ali para que tenha membros, uma adaptação dos tempos modernos, para que tenham membros, para que possam viver aquilo que em comunidade vão perdendo a sua força de evangelização, porque o carisma já foi totalmente mudado. Quantos religiosos hoje que não têm vida de oração, não têm vida de estudo. Você pega os redentoristas, filhos de Santo Afonso de Ligório, que tem o seu próprio fundador como um desconhecido, não conhecem aquilo que Santo Afonso deixou. Você vai conversar, eu tô falando porque tem membro da comunidade, conversou com seminaristas, que tem amigos aí, os caras da comunidade começam a falar dos livros que eles leem aqui na comunidade, os caras desconhecem. Desconhecem uma preparação para a morte, desconhecem uma oração, um Glórias de Maria. Desconhece aquilo que o seu fundador, e que fundador? Um homem que não perdia tempo, um homem que fez um voto de não perder tempo, que escreveu 111 livros, se eu não me engano. O cara tem livros sobre todos os assuntos e numa linguagem fácil. Um homem que demora 15 anos para escrever um livro sobre a Virgem Maria, que pede para os seus filhos espirituais, se os caras achassem uma folha na rua, um folheto que tivesse algo de Nossa Senhora para trazer para ele ler. Hoje, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, o louco da Imaculada, o que esse homem fez? Um homem que foi para um outro país que ele nem sabia a língua, um outro continente, e consegue colocar mais de 500 membros na sua ordem com a sua santidade, meu irmão. Aí a gente olha hoje e a gente não consegue ver o cheiro de Cristo nos religiosos, nos consagrados. A marca da pobreza é aqui que é o divisor de água. O divisor de água é a pobreza. Porque se você for estudar os conselhos evangélicos, você vai ver que a castidade, a primeira aliança, ela vem com Abraão no corpo. A segunda aliança vem com Moisés, os mandamentos, a obediência. Mas a terceira aliança, a pobreza, ela vem com Cristo. Aquilo que São Bernardo diz, Jesus Cristo é tão amante da pobreza que, não encontrando a pobreza no céu, veio buscá-la aqui na terra para ensinar os homens o valor que ela tem. Hoje as comunidades, as ordens, elas parecem mais empresas, irmão. Atrás de grana, atrás de dinheiro, atrás... Pior, a desgraça maior ainda é leigo. O leigo que o cara não tem uma comunidade, ele não tem um apostolado, o cara só fica atrás de dinheiro. Os ministérios, o cara tem trabalho, ele tem uma remuneração e ele vai sair para anunciar a palavra, ele fica preso em grana. Não querendo tirar das comunidades, das ordens, mas olha o tempo que nós vivemos. E a galera parece que sente prazer em valorizar esse tipo de gente. Porque atrai pessoas, atrai mesmo, porque o diabo abençoa. Abençoa que o retiro desses caras lota, porque eles não têm força espiritual mais para tirar a pessoa do pecado. Com seu anúncio fraco, sem exortação, sem profetismo, sem vida de oração. Quarto, João Batista. São designados todos os penitentes e os bons leigos, que se purificam
e se santificam no Jordão, isto é, no rio do juízo, quer dizer, nas lágrimas e na confissão, na doação de esmolas e na realização das outras obras de misericórdia. Nesse tempo também onde a gente vê uma galera entrando num tradicionalismo, num tempo ali onde vai dizer que o leigo ele não tem mais, não é isso para o leigo, tá à frente pregando, anunciando. Você olha para João Batista era um leigo. Era um leigo que se consagrou e anunciava a palavra, que preparou o caminho para o Cristo. Isso é Santo Antônio de Pádua que vai dizer, o doutor da igreja. Aí a pessoa ela está caminhando, ela está num caminho onde a vida dela está progredindo, com suas lutas, com suas tribulações, ela está dando passos de renúncia, de sacramentos, de vida de oração, porque ela nasceu num lugar, numa pastoral, num movimento, num carisma. E aí, com a difusão da internet, vários tipos de mensagem, ela começa a ouvir algo que é um extremo daquilo que ela nasceu e ela começa a entrar em conflito da fé, muda e morre espiritualmente. Pô, alguma coisa está errada. A pessoa estava numa vida de renúncia. De repente ela muda porque a liturgia é mais bela, porque isso, por aquilo, mas você olha para a vida da pessoa, começa a acontecer um declínio. A pessoa tinha renunciado bebida, cigarro, música do mundo, filme, jogo de futebol, abandonado um monte de coisa. Aí ela encontra dentro da igreja um outro carisma, em vez dela evoluir, sustentar isso que ela já tinha abdicado por amor a Cristo, para ter mais união com o seu Senhor, ela vai regredindo. Que fruto que é esse, cara? Que fruto que é esse? Tem alguma coisa errada aí. E quando a gente vê que a nossa vida, quando eu vou perdendo a força da renúncia, alguma coisa tem errado comigo. Com a minha vida de oração, eu tenho que parar e pensar. E a quinta categoria de eleito, que é Cristo, né, Jesus Salvador, que representa os dignos prelados da igreja, do quais o profeta Abidias, no capítulo 1, versículo 21, diz: subirão vitoriosos ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O monte Sião é a elevação da vida santa, para a qual devem subir os prelados. Só assim poderão julgar ou também condenar o monte de Esaú, quer dizer, a soberba dos carnais, e assim em si mesmo e de si mesmo farão ao Senhor um reino. Então, Cristo que representa o alto escalão dos prelados da igreja, os bispos, papa, aqueles que vão julgar, aqueles que são chamados no dia do juízo a estar do lado do Cristo, dos apóstolos. É muito sério, os tempos são maus, onde você olha para o alto escalão ali e a fé católica ela é perdida. São Vicente Ferrer fala isso. Um dos sinais da segunda vinda de Cristo seria a perca da fé católica, a corrupção do clero e a perca da vida de oração. Aí o segundo ele vai falar só disso. Aonde os sacerdotes, aonde os bispos da igreja, eles já não têm mais a fé católica, aonde tudo é aplaudido, aonde você tem que respeitar todas as religiões, todas as ideologias, mas aquele que quer viver a fé de 2000 anos,
aquele que quer comungar com zelo, com amor, aquele que quer ter uma postura diferente no santo sacrifício, no vestir, no não bater palma, no comungar de joelho, no pôr um véu sobre a cabeça para as mulheres, para viver o mistério do santo sacrifício de uma maneira mais piedosa. Eles são perseguidos por aqueles que deviam se alegrar com essa postura, que não vão entendendo, e aqueles que deviam ser exortados, e aqueles que vão vestidos de qualquer jeito, de maneira sensual, sexual, que comungam em pecado mortal, que têm pecados públicos de segunda união, de homossexualismo, de amaziamento, são colocados tapetes vermelhos para pisar. Mas aqueles que estão lutando para ficar com a verdade, ficar com o autêntico magistério da igreja, eles são perseguidos. Que nosso Senhor nos ajude a se manter de cabeça de pé, de olhos fixos no Senhor. Os dias são maus. Quem não tiver calo no joelho, quem não for adorador, quem não tiver o rosário na mão, não vai aguentar. É tempo de buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, como diz Isaías, para não ser levado junto com a maré, para ter a força para colidir com esse mundo, para permanecer com Cristo, com a verdade, ainda que a igreja seja reduzida novamente aos 12, como diz o Papa João Paulo II, São João Paulo II. Deus abençoe, salve Maria Santíssima.